assuntos importantes para começar. O governo federal autorizou que os sindicatos passem a receber uma fatia do Fundo de Amparo ao Trabalhador. Em crise financeira, desde a extinção do imposto sindical em 2017, essa medida foi vista como uma forma do Planalto dar sobrevida às associações. Na prática, os sindicatos e centrais sindicais poderão administrar projetos do Sistema Nacional de Emprego do Ministério do Trabalho, além de receber as emendas parlamentares dos congressistas. Só neste ano, o fundo terá 107 bilhões de reais, vindos da contribuição descontada na folha de pagamento dos trabalhadores. O FAT é administrado por um conselho que é presidido pelo ministro do Trabalho, Luiz Marinho, e tem 6 representantes de ministérios do governo, 6 de centrais sindicais e outros 6 de confederações patronais. Vamos girar com os nossos comentaristas, tema importante. Roberto Mota com a gente ao vivo, conectado. Mota, seja muito bem-vindo. Uma ótima noite a você. O que é preciso considerar em relação a essa medida aprovada com toda discrição, sem alarde, autorizando os sindicatos a receberem parte desse fundo, inclusive originário da contribuição descontada na folha de pagamento do trabalhador? Parece outra coisa, né? E ainda essas entidades poderão receber emendas parlamentares dos congressistas. Bom, o que se comenta nos bastidores é que é um movimento do governo federal para compensar as entidades e sindicatos, Mota. E aí a gente vê porque redes sociais são importantes, Caniato, porque liberdade de expressão é importante. Boa noite para você, boa noite aos meus colegas de bancada, boa noite à nossa querida audiência. Deixa eu traduzir essa notícia para você, caro espectador, caro ouvinte. O dinheiro do Fundo de Amparo ao Trabalhador vai amparar os sindicatos. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Ajudar os amigos sindicalistas é uma obsessão desse governo. Assim como são obsessões impedir o acesso do cidadão de bem a armas, manter a saidinha dos presos e aumentar os impostos. Mas eu tenho a solução para você, trabalhador brasileiro. Chega de trabalhar para os outros. Passe a trabalhar para você mesmo. Comece a ganhar muito dinheiro. Abra um sindicato. A autorização para que entidades sindicais, sindicatos sejam beneficiados com verbas do Sistema Nacional de Emprego, oriundas de doações dos trabalhadores, desconto na folha de pagamento, molerite. E ainda essas entidades passarão a receber emendas parlamentares, se assim os congressistas desejarem. Luiz Felipe Dávila também com a gente. Dávila, seja muito bem-vindo. Ótima noite a você. Inclusive, li um artigo maravilhoso do Dávila hoje no jornal Estado de São Paulo. Parabéns, viu, Dávila? Muito bom. Obrigado. Texto. Bem, queria, claro, pedir sua análise, seu comentário acerca dessa notícia. Tem a notícia, mas tem a leitura sobre o que isso representa, né? O que está por trás dessa decisão? É verdade, Caniato. Boa noite a você. Muito obrigado. Bom saber que você gostou do artigo. Obrigado também, Mota, e ao nosso amigo Beraldo e toda a nossa audiência. Olha, o Mota começou dando a explicação e eu vou continuar. Veja só, a reforma trabalhista foi aprovada em 2017. Desde 2017, os sindicatos não conseguiram se reinventar para viver sem a contribuição obrigatória dos trabalhadores. Você se lembra que era descontado do seu olerite uma taxa para subsidiar os sindicatos. E os sindicatos viviam dessa mamata, não precisavam fazer muita coisa, porque era uma contribuição obrigatória. A reforma trabalhista acabou com isso. O que deveria ter acontecido? Os sindicatos se reinventar, descobrir como ser útil aos trabalhadores, oferecendo programas, cursos de requalificação profissional. Não, mas nada disso foi feito. E aí começou a definhar a questão financeira. O governo, evidentemente, resolveu agora dar uma mãozinha para os sindicatos, já que a obrigação da contribuição não pode mais vigorar, vamos tirar dinheiro do Fundo Amparo de quem? Do trabalhador, para financiar o sindicato. Está na hora da população se mobilizar para tomar conta do seu dinheiro, principalmente o trabalhador. O seu dinheiro do Fundo de Amparo ao Trabalhador agora financia sindicato. O fundo
dos aposentados, por exemplo, da Portales, da famosa organização dos Correios para os aposentados, teve um prejuízo de mais de 15 bilhões de reais. E grande parte deste prejuízo foi no governo petista, que resolveu usar o dinheiro do trabalhador, do aposentado, que trabalhou tantos anos no Correio, para comprar coisas como título do governo da Venezuela, título do governo peronista na Argentina antes de Milei, e investir em empresas estatais desastrosas, como foi o caso da Sete Brasil. E aí causou um rombo de 15 bilhões. E sabe o que vai acontecer, Caniato? O governo vai pagar metade desse rombo, 7 bilhões e meio, e os pensionistas vão ter que pagar os outros 7 bilhões e meio. É um absurdo isso. Então, aqui vai uma emenda agora, Luiz Felipe Dávila, para o governo. Vamos extinguir fundo de garantia, PAT, tudo isso, e devolver o dinheiro para o trabalhador, ao invés de descontar ou tirar mais dinheiro do bolso do trabalhador para financiar sindicatos, estatais e governos autoritários como o da Venezuela. A notícia de abertura de Os Pingos nos Is, autorização do governo federal para que os sindicatos passem a receber uma fatia do Fundo de Amparo ao Trabalhador. Você, Cristiano Beraldo, que a gente precisa destacar, analisar e compartilhar com o nosso público. Beraldo, bem-vindo. Que se tem alguém na nossa audiência que acha que se trata de ideologia, esqueçam, porque essa decisão é de um pragmatismo muito evidente. Boa noite a você, Caniato, ao Dávila, ao Mota, nossa audiência que nos prestigia aqui diariamente, nos Pingos nos Is. O que aconteceu é que não podemos ignorar o fato de que boa parte da estrutura política brasileira está atônita com o efeito Pablo Marçal nas eleições de São Paulo. Um outsider com uma tecnologia de comunicação bastante mais eficiente e avançada do que partidos políticos com... Travou Cristiano Beraldo, jornalismo ao vivo é assim, conexão, muitas vezes ela flui super bem, de vez em quando acontece isso. Dá uma travada, a gente vai reconectar com o Beraldo e ele vai concluir o raciocínio. Voltou o Beraldo? Agora sim, Beraldo. Estou aqui. 2.0, conexão ok. Você falava sobre a estratégia de comunicação do candidato Marçal em São Paulo, o uso das redes sociais. Pode continuar. Pois é, que causou um tsunami em tudo aquilo que partidos políticos com militância, com ideologia para dar e vender, décadas de história, não sabem responder a isso. E fica muito evidente, sobretudo para a esquerda brasileira, que a dependência dos sindicatos, das estruturas sindicais, dessa militância que se mobiliza a partir do recebimento de dinheiro, que isso é fundamental para, na cabeça deles, na visão deles, usar armas analógicas contra essa bomba atômica digital que se abateu sobre eles. O que vai acontecer agora é que eles vão fazer de tudo para poder alimentar aquele velho modelo que por tantas e tantas vezes lotou a Avenida Paulista, como as imagens que a gente está vendo aí na tela, para quem nos acompanha por imagem, uma Avenida Paulista lotada, pessoas com bandeiras de sindicato, depois vão para Brasília, tudo isso pago com esse dinheiro que sai do bolso do trabalhador e vai parar nessas organizações que não estão ali com o objetivo de melhorar efetivamente a vida do trabalhador, para fazer o uso desse dinheiro para trazer bem-estar ao trabalhador. A gente sabe como é que essa história acontece. E isso vem de um governo, Caniato, que é o mesmo governo que tira dinheiro do trabalhador, quer dizer, o trabalhador não tem nem liberdade de escolher. Ele contribui com algo que vai ter um destino que muitas vezes não está alinhado com o que ele quer que seja feito com o dinheiro dele. Mas vem de um governo que é o mesmo governo que silencia diante
de um chefe de Estado, de um ditador vizinho aqui, que coloca crianças no cárcere, que produz todo tipo de violência contra essas crianças só porque essas crianças tinham uma opinião contrária à do ditador. Então, é uma situação no Brasil hoje onde vale tudo, voltou a valer tudo para poder reter militância. Qual vai ser o resultado dessa ação? Muito dinheiro jogado no lixo e o fenômeno de comunicação, esse novo modelo de comunicação que passa a existir no Brasil, ele não vai ser freado por causa disso. Pois é, tem alguns pontos importantes, Mota. Só queria trazer uma informação para o nosso público, também compartilhar contigo. Desde a mini-reforma trabalhista, na gestão de Michel Temer, destacada pelo Dávila, 5 anos depois fizeram um cálculo do quanto caíram, o percentual que caiu nas contribuições sindicais de 2017 até final de 2022. Você chutaria um percentual, Mota, da queda da contribuição sindical? 70%? 98%. 98% em 5 anos. O valor caiu de 3 bilhões de reais em 2017 para meros 58 milhões de reais em 2022. E aí eu chego ao ponto destacado pelo Dávila, né? Se os sindicatos prestassem um bom trabalho para o trabalhador, para aquele que contribui todos os meses, naturalmente os sindicatos teriam conseguido manter uma quantia, um valor expressivo de doações espontâneas, o que não aconteceu, né, Mota? Não aconteceu, e é por isso que nós vemos tantas iniciativas no Brasil de hoje que por trás tem como objetivo impedir que o cidadão brasileiro faça suas escolhas. A gente vê isso em todos os lugares, né? Nas redes sociais, na questão da criminalidade. Tá? Quando o cidadão brasileiro pode fazer as suas escolhas, ele muitas vezes faz escolhas corretas, como nesse caso. Essa imposição de financiamento de sindicatos é uma tradição que, salvo engano, remonta à época de Getúlio Vargas, né? Getúlio criou esse mecanismo que, na verdade, torna os sindicatos braços do Estado. E, como no Brasil todo governo que entra toma conta do Estado, torna os sindicatos braços do governo, o que é um absurdo completo. Então, o que a gente está vendo aqui é mais um exemplo da nova língua, da utilização da linguagem de forma confusa. Você tem um fundo de amparo ao trabalhador que vai amparar pessoas que não trabalham, pessoas que, né, por falta de encontrar uma outra forma de ganhar dinheiro, resolveram abrir um sindicato, que foi durante muito tempo no Brasil um grande negócio, você abrir um sindicato. E tudo indica que, se o Congresso Nacional não fizer alguma coisa, pode voltar a ser. Pois é, agora em cima do que disse o Beraldo, tem na esteira da reflexão dele, viu, Dávila? Algumas pessoas enviaram aqui fazendo uma comparação, um paralelo entre a situação que envolve os sindicatos, as entidades sindicais e também o movimento dos trabalhadores sem terra. Um grupo ligado ao governo teria o objetivo de manter essa chama acesa, a militância ativa, e por essa razão que a gente observa alguns movimentos que vão no sentido de dar apoio. E talvez essa notícia de hoje seja justamente mais um episódio desse. Caniato, o que é chocante é um governo que não respeita a vontade popular. A reforma trabalhista foi aprovada com uma emenda constitucional no Congresso Nacional, foi por todos os representantes da nação. Aí o governo, que não gostou dessa reforma trabalhista, tentou, primeiro, reinserir o imposto obrigatório. Não conseguiu, encontrou resistência. E agora tenta tomar o dinheiro do Fundo do Amparo ao Trabalhador para financiar o sindicato. Ou seja, é um governo que não respeita a vontade dos representantes do povo. Isso que chama atenção. Não gostou da privatização da Eletrobras e aí sai criticando a Eletrobras, quer aumentar o número de vagas no conselho, quer rever o acordo. Mas a gente precisa olhar para frente. A gente tem que tocar o país.
Não dá para ficar remoendo em derrotas do passado com essa mentalidade revisionista. Já que eu fui derrotado, eu preciso descobrir um dinheiro agora para financiar uma coisa que eu não gosto, que é o fim da contribuição obrigatória impetrado pela reforma, imposto pela reforma trabalhista. Não é assim. Nós temos de olhar para frente. O Brasil tem inúmeros grandes problemas a resolver. Nós temos de resolver como o Brasil vai se inserir nessa economia do conhecimento. Como é que nós vamos ter emprego no futuro se metade dos nossos jovens não terminam o ensino médio? Se 60% das crianças não estão devidamente alfabetizadas? Ou seja, vamos tratar dos reais problemas que vão afetar o emprego de hoje e de amanhã. De amanhã, que eu digo, é de logo mais. Porque essa realidade já está acontecendo no mundo. E não ficar perdendo tempo de um revisionismo de matérias que já foi sacramentada pelo Congresso Nacional. Então, nós temos de olhar para frente. E o Brasil, toda hora, pensa em descontinuar política pública. Isso é um desastre para o país. O país tem que olhar para frente, tem que caminhar e tem que saber respeitar as vitórias e as derrotas. É isso, só reforçando a informação, o FAT, esse fundo, ele é administrado por um conselho que tem como presidente o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, e além dele tem representantes dos ministérios do governo federal, das centrais sindicais e também das confederações patronais. Os secretários do trabalho dos estados também podem participar, só que eles não têm direito a voto. Quer fechar você, Beraldo? Essa estrutura absolutamente antiquada que domina os sindicatos, a estrutura sindical do Brasil, ela foi sendo transformada com esse rio de dinheiro, esse mar de dinheiro, esse dinheiro quase infinito, para criar uma casta de sindicalistas que tem uma vida em que nada se aproxima do trabalhador de verdade. Pessoas que se habituaram com uma dinâmica absolutamente contraproducente neste ambiente governamental que hoje voltamos a ter e que tem o discurso completamente desconectado da realidade, daquilo que o Brasil precisa. O Dávila citou muito bem essa parte das privatizações, né, que tivemos um discurso essa semana onde as privatizações foram novamente atacadas, até a Vale do Rio Doce, um case de sucesso de privatização, foi alvo de ataques, dizendo que o governo sente falta de poder indicar diretores, presidentes da Vale. Olha que manifestação que se resume simplesmente a um exercício de poder. Não tem nada a ver com o interesse da empresa, colocando como se o fato da empresa hoje ter uma rede de acionistas mais diluída e não um grande controlador, que isso é negativo para a empresa. Ora, isso é fala de quem não conhece a realidade de grandes empresas pelo mundo afora. Então, as falas, elas são sempre nesse sentido: ataca quem produz, ataca a iniciativa privada, cria esse sistema de dependência e controle em cima do trabalhador, e o trabalhador, ele não é representado, ele é simplesmente manipulado, e tudo isso com a finalidade de ter vantagem político-eleitoral. Pois é, esse é um ponto muito importante, viu, Beraldo? Antes disso, eu quero agradecer a audiência das pessoas que prestigiam programas Pingos nos Is, TV por assinatura, plataformas digitais, emissoras de rádio. Valeu pela parceria. Esse é um tema muito importante, autorização do governo federal, para que parte de um fundo de amparo do trabalhador seja destinado às entidades sindicais. Muitos entendem como uma espécie de retorno do imposto sindical, porque as contribuições seriam descontadas na folha de pagamento, no holerite do trabalhador. Mota, esse tipo de movimento do governo federal, nos dias atuais, em que a gente espera que tudo seja tão transparente, que as pessoas têm voz, utilizando também as plataformas digitais, você acha que ainda cola uma medida como essa? Eu pergunto justamente sob o ponto de vista do trabalhador, que ele abre o holerite, olha na coluna dos descontos, uma série de descontos, inclusive, dessa contribuição. Só que daí ele faz a seguinte reflexão: bom, ok, qual é o benefício que eu vou ter? O sindicato nunca fez absolutamente nada para mim. Prefiro eu ficar com esse dinheiro
eu faço uso muito melhor. Queria que você trouxesse também a percepção do trabalhador, que muitas vezes escuta os sindicalistas prometendo mundos e fundos, mas na realidade, né, Mota? O trabalhador brasileiro, há muito tempo, ele é enganado com historinhas da carochinha. Os governos, o Estado, criam mecanismos que, no final das contas, só servem para colocar mais dinheiro na mão de quem controla o Estado e vendem isso como um grande benefício para o trabalhador. Como impera no Brasil, na educação, no ensino brasileiro, o paulo-freirismo, e como os meios de comunicação às vezes se desdobram múltiplas vezes para agradar ao poder, fica muito difícil você explicar certas coisas, né? Como, por exemplo, o FGTS, que é vendido como um grande benefício para o trabalhador. O que acontece é o seguinte: uma parte do seu salário é retirada. Em vez de você receber, essa parte do salário vai para um local onde ela é administrada pelo governo, que paga juros horríveis, muito abaixo do que você conseguiria se você mesmo investisse o seu dinheiro. E aí, um dia, quem sabe, talvez em circunstâncias especiais, você vai ter acesso a esse dinheiro. Como é que isso pode ser caracterizado como um benefício? Isso é vendido como um benefício. É a mesma coisa do 13º salário. O Brasil tem 13º salário. Candidato, eu descobri, quando eu fui para os Estados Unidos, quando eu fui morar lá, tomei um susto. Os americanos não têm 13º salário. Meu Deus do céu, como eles são atrasados, como o Brasil é avançado. Mas todo mundo quer imigrar para os Estados Unidos. Ninguém quer imigrar para o Brasil, né? Por quê? Porque imagina, se o empregador tem um pagamento para te fazer, imagina que é um bolo. O empregador vai pagar para mim todo final de mês um bolo e vai pagar para o Cristiano Beraldo, que está nos Estados Unidos, o mesmo bolo. Só que o bolo do Cristiano Beraldo é dividido em 12 fatias. O meu é dividido em 13. O bolo é do mesmo tamanho. Mas eu acho que eu me dei bem, porque eu ganhei 13 fatias. Olha que bacana. Então, é um monte de coisas que é vendido para o trabalhador brasileiro, uma mistura de paternalismo, de exploração da ingenuidade das pessoas. E existe no Brasil um ecossistema que vive em torno disso. A gente está vendo imagens, né, de muita gente que vive disso. São pessoas que não vivem de produzir e vender uma cadeira. São pessoas que não ganham dinheiro cuidando de doentes. São pessoas que não vivem de plantar, colher e fornecer comida para o mercado. Elas vivem dessa simbiose com o Estado. Elas vivem de criar dispositivos na calada da noite, dos quais a gente nunca ouviu falar, que são descritos num juridiquês quase impenetrável e que a gente só descobre que existem, Candidato, você disse muito bem, quando você pega lá o Olerite e olha lá um desconto num código complicadíssimo, aí você liga para o RH, que é isso que estão tirando meu dinheiro aqui? Não, senhor, isso é a lei, a gente tem que cumprir as determinações da lei. Então, esse é o Brasil, o país onde nem dormir em paz a gente pode, porque enquanto a gente está dormindo, a malandragem está trabalhando para botar a mão no nosso dinheiro. Pois é, agora pegando esse exemplo do Mota, quando mencionou os Estados Unidos, Dávila, a gente teve aquela mini-reforma trabalhista em 2017, muitos elogios em relação às medidas que foram aprovadas à época, mas eu também escutei muitos empresários falando, olha, é pouco. É preciso aprovar novos dispositivos para destravar a maneira como os empresários contratam e demitem. Precisaria ser mais simples, mais fácil. Eu me lembro também, acho que em 2001, 2002, conheci uma moça em Los Angeles, enfim, amiga de uma família muito próxima a mim, e a menina devia ter uns 20 anos. De manhã fazia estágio numa firma de advocacia, à tarde numa loja de roupas, Old Navy, e à noite trabalhava na chapelaria de uma discoteca. 2 meses de trabalho, comprou um Chrysler de 8 cilindros, um carro ótimo para os nossos padrões. Enfim, lá é tudo muito fácil, você conseguir emprego, são jornadas mais curtas, 4, 5 horas. Por que os nossos congressistas também não avançam com essas propostas de você flexibilizar as relações trabalhistas, hein, Dávila?
É uma ótima pergunta, porque nós acreditamos nas virtudes do paternalismo estatal. Esse paternalismo estatal significa que o governo sabe fazer uma gestão melhor dos seus recursos que trabalha do que o próprio trabalhador. E o pior é que a maioria dos trabalhadores comprou essa tese. Isso tudo que nós temos, Fundo de Amparo ao Trabalhador, FGTS, é uma poupança forçada. Você é obrigado a fazer essa poupança, isso é descontado da folha. E aí, no dia que o trabalhador quer ver o dinheiro dele, opa, cadê o fundo? Me dá o extrato do FAT. Ué, por que esse dinheiro foi para o sindicato? Me dá o extrato. Se eu sou um aposentado dos Correios, por exemplo, eu quero ver o que aconteceu com a Postales. Nossa, agora, além de não receber a aposentadoria integral, eu vou ter que pagar a parte porque teve um rombo. Mas por que teve um rombo desse dinheiro? Porque usaram o dinheiro da minha aposentadoria para financiar uma estatal quebrada, que era a Sete Brasil, e para comprar título do governo da Venezuela. É um escândalo isso. Como é que se pode fazer isso com o dinheiro? Então, se esse trabalhador tivesse esse dinheiro sob o seu poder, ele poderia administrar muito melhor. Agora, alguns trabalhadores falam assim, mas eu não tenho juízo, se eu pegar esse dinheiro eu vou sair gastando. Bom, esse é um problema seu. Agora, não é porque uma pessoa é irresponsável que agora o Estado vai tratar esse dinheiro de maneira mais responsável. Então, primeiro ponto, por isso que eu digo, tem que acabar com o FAT, FGTS, devolver o dinheiro para o trabalhador. Aquele que quiser administrar de maneira responsável terá certamente um rendimento muito melhor se tiver na iniciativa privada. Então, essa é a primeira coisa. E isso, ele vai ter certeza que no dia que ele se aposentar, o dinheiro vai estar na conta. Não vai estar... Você vai puxar teu extrato e falar, olha, desculpa, você achou que você ia se aposentar com R$1.000 por mês? Vai agora ter que aposentar com R$300 por mês. Mas o que aconteceu? Não, esse dinheiro a gente perdeu financiando coisas como a Sete Brasil e comprando título do governo da Venezuela. Agora, voltando a outra questão que é muito importante que você colocou, da legislação trabalhista. A legislação trabalhista brasileira é a mais antiquada do mundo. Aliás, ela foi criada por Getúlio Vargas e desde então praticamente não mudou. Então ela tem aquela mentalidade do corporativismo da Itália fascista, que ela foi copiada da Itália de Mussolini e até hoje é praticamente a legislação que rege o Brasil. O que acontece com uma legislação tão engessada? Primeiro que para o empregador custa muito caro contratar, praticamente o dobro do salário que você vai receber. Segundo, que o trabalhador tem um desconto gigantesco do teu salário com todas essas obrigações que a gente está falando. Então não é bom nem para o trabalhador, nem para o empregador. O que acontece com uma legislação ruim que não é bom para nenhum dos dois lados? O que acontece é que hoje o Brasil tem 100 milhões de pessoas aptas a trabalhar e só 38 milhões que têm emprego formal. Como é que é possível você ter um pouco mais de 1/3 da força de trabalho no emprego formal? Por que isso acontece? Por causa de uma legislação completamente desatualizada do mundo real. Então, o resto dos trabalhadores, o que tem que fazer? Ou está na economia informal, que é grande parte, ou se tornou microempresário individual. Por quê? Porque são maneiras de trabalhar e não ter um desconto tão gigantesco como seria por meio da CLT. Então, veja que aberração. Como é que nós podemos aceitar que a maior parte dos brasileiros que trabalham não trabalham com carteira assinada? Porque carteira assinada é algo extremamente caro para a empresa e extremamente prejudicial para o trabalhador. Então, é óbvio que nós precisamos rever essa lei. E a reforma trabalhista fez pequenas mudanças que já ajudaram muito a acabar com duas coisas. Primeira, a mais importante, o passivo trabalhista, porque todo mundo que perde emprego recorria à justiça trabalhista para tentar ganhar um dinheirinho a mais. Agora tem a sucumbência, acabou essa história. Diminuiu. Só de diminuir, aconteceu uma segunda coisa muito boa. Aumentou a contratação formal. Tanto que hoje nós temos uma das taxas de desemprego mais baixas da atualidade. Por quê? Por causa da reforma trabalhista. Então, nós precisamos continuar acelerando as reformas e não retroagir como esse governo quer.